Olá, boa noite a todos os queridos amigos e companheiros do Grupo Espírita Mensageiros. Que a paz e as bênçãos do nosso Mestre amado e querido Jesus permeiem o nosso coração, sobretudo nesses instantes, no início deste ano, o ano de 2021, que trouxe consigo diversas esperanças para o povo, sobretudo por conta daquilo que nós estamos atravessando, uma pandemia e a certeza, pelo menos um cronograma já inicialmente estabelecido para a vacinação ou o processo de imunização da sociedade. Por isso, um período ou um início de ano com muita esperança para todos. E nós estamos aqui, é claro, para as nossas reflexões, sobretudo procurando, com o nosso Mestre amado e querido Jesus, nos fortalecermos, em especial na própria fé, nos fortalecermos no amor, nos fortalecermos na prática do bem e da caridade. Por isso, gostaria de iniciar desejando a todos vocês um início de ano de muita paz, de muitas reflexões com Jesus, um ano de muita luz, um ano de muita fé. Eu gosto de dizer sempre, desejar o início de ano, porque no decorrer do ano nós estaremos juntos. E nós teremos a oportunidade de sempre desejarmos a paz. Então por isso que eu falo o início, mas é claro, a gente quer que o ano inteiro seja um ano repleto de muita paz, de alegria, de harmonia. Mas, meus queridos companheiros, gostaria de convidá-los agora nesse instante a fazermos a nossa prece inicial. Elevarmos o pensamento um pouco mais. Atingir o pensamento, as vibrações, as energias do nosso Mestre amado e querido Jesus. Por isso convido a todos a elevar o seu pensamento ao seu espírito amigo, ao anjo de guarda, aos nossos companheiros responsáveis espiritualmente pelo Grupo Espírita Mensageiros, capitaneados pela benfeitora Maria Amélia, para que juntos consigamos nos elevar até o Cristo. Elevar pensamento, elevar sentimento, visualizar e vislumbrar nesses instantes uma luz nos envolvendo, uma luz que não ofusca a nossa visão, uma luz que apenas clareia, que nos ilumina, repleta de um frescor e de uma energia e uma sensação de paz. E que essa luz que nos envolve possa, sobretudo cada um de vocês que agora estão no seu lar, ou no seu trabalho, ou às vezes no seu automóvel, não importa onde você estiver, ouvindo e refletindo, mas que essa luz possa envolver todo este ambiente onde cada um de vocês se encontram e que ela possa, acima de tudo, se espalhar, criar tentáculos e atingir a sociedade como um todo, atingir as pessoas, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, os vizinhos, aqueles que se dizem ou se acham ainda como nossos inimigos. Que essa luz possa atingir a todos e nesses instantes das nossas reflexões, que os nossos projetos sejam chancelados pelo próprio Cristo. Que assim seja, muita paz e muita concentração nesses instantes em que nós estaremos aqui para refletir sobre os ensinamentos do Cristo. Refletir sobre os ensinamentos do Cristo, tenho como principal proposta nós avaliarmos um pouco
diante exatamente daquilo que nós estávamos falando no início, dessa esperança que tem tomado conta da nossa população, eu acho que é importante nós nos fortalecermos um pouco mais, sobretudo nos fortalecermos na fé. Eu falo em fortalecer na fé exatamente porque a fé, ela é capaz de, como ela é desenvolvida através do conhecimento, como a fé é desenvolvida através dessas certezas que nós temos, e principalmente uma certeza é na providência divina. E aqui sugiro a todos lerem a Gênese de Allan Kardec, que tem exatamente um trecho, um título que Kardec vai explicar o que seria essa providência divina. E eu acho importante, gente, nós nos aprofundarmos nos conceitos, no conhecimento da doutrina espírita, exatamente por isso, porque nós vamos encontrar ali todo o arcabouço de informações que nós precisamos. É claro, primeiro a fonte de informações é Jesus e os seus ensinamentos. Só que nós ainda não conseguimos estabelecer, podemos assim dizer, uma conexão muito ampla e completa com os ensinamentos do Cristo. Por isso nós precisamos da doutrina espírita para que ela nos auxilie nesse processo de compreensão do que Jesus quis nos dizer. Então, a providência divina, como muito bem explicita Kardec e a própria espiritualidade, é exatamente aquela atuação de Deus em nós. Mas uma atuação de Deus em nós, onde nós, estabelecendo essa conexão, nós vamos percebendo o que cada um de nós precisamos fazer para nós atingirmos o nosso objetivo principal, que é exatamente a evolução, que é a perfeição e, por que não, a própria felicidade. E é exatamente a providência divina que nos fará entendermos todos estes processos que, na grande maioria das vezes, utilizando-se do próprio sofrimento, nos aproxima do nosso objetivo final. Sim. Por isso eu gostaria aqui de chamá-los a uma reflexão sobre aquele episódio, por exemplo, envolvendo tentação, ou a tentação de Jesus, ou as tentações que nós temos e sofremos na nossa vida. É claro que precisamos deixar bem claro, e isso quase na unanimidade dos autores e escritores, sobretudo espíritas, são categóricos em dizer que nós não temos como estabelecer que aquele foi um fato, um episódio que realmente tenha acontecido com Jesus. Por que Jesus seria tentado? Não faz sentido para nós. Inclusive tem um livro bem interessante do Paulo Alves Godoy, que ele faz algumas interpretações e ele nos coloca como pontos para refletirmos sobre essa impossibilidade. Gente, primeiro, Satanás é uma figura simbólica. A gente aprendeu isso com a doutrina espírita. E sendo uma figura simbólica, como que a personificação deste próprio mal poderia justamente testar ou tentar o próprio Cristo, que é o modelo e guia da humanidade, o ser mais perfeito que pisou nesse planeta? E nas palavras de São Luís, lá na Revista Espírita, os ministros de Deus são aqueles seres que não falham nem na reencarnação, ou seja, não haveria a menor possibilidade de uma figura lendária tentar ou influenciar um ser perfeito ou um Cristo que não falha nem na encarnação. Então, o episódio é realmente um simbolismo utilizado pelos próprios evangelistas para nos ajudar neste processo de autoconhecimento. Por que eu falo de autoconhecimento? Porque aí nós já vamos em Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, ela é muito categórica quando ela vai citar que este deserto citado pelo evangelista é exatamente aqueles desertos, não aquela região geográfica onde não existe nada, onde tudo é ali só aquela areia, o sol causticante. Não.
Joana de Ângeles vai dizer que os desertos da atualidade é exatamente aquela região íntima e interna do indivíduo onde ninguém tem acesso, onde não é um local habitado, somos apenas e tão somente nós mesmos. E aí a gente precisa se voltar para o silêncio deste nosso deserto íntimo, para nós avaliarmos, sobretudo, os projetos que nós estabelecemos para nós e para a nossa vida. Sobretudo agora, no princípio do ano, a gente faz aquele monte de projeto, né? A gente estabelece algumas metas e quando começa o ano a gente já fala, opa, esse ano vai ser assim, vai ser assado, vou fazer isso, vou fazer aquilo. É o que ela fala. A gente precisa deste momento, deste deserto, para nós avaliarmos esses projetos, esses planos que nós estamos fazendo, conhecendo as nossas próprias peculiaridades, as nossas características, exatamente para, conjugando com a providência divina, avaliar: será que este é o caminho correto? Será que este é o comportamento adequado? Nós estamos falando da questão da esperança que a vacina está trazendo para o povo, sobretudo para este ano. Eu sei, isso envolve todas as pessoas. Nós não nos preocupamos, infelizmente, nós não nos ligamos muito à providência divina e a gente parte desesperadamente por alguma coisa para, sobretudo, como muitos dizem, voltar ao normal. Mas a pandemia, ela tem o seu significado, a gente já falou muito sobre isso. Ela tem a sua razão de ser. Não foi por um acaso, a providência divina permitiu que isso acontecesse. Então, esse desespero pela vacina deve nos levar a pensar, peraí, a pandemia, ela atingiu o seu objetivo? Eu consegui aprender e assimilar tudo aquilo que eu precisaria nesse instante? Será que eu consegui, neste período de isolamento, retomar o meu deserto para, simbolicamente, como aconteceu com Cristo, eu avaliar a minha tarefa e, sobretudo, avaliar as prováveis ou possíveis tentações que eu poderia vir a sofrer depois do final? Depois que passar este período? Porque vejam, quais foram as tentações sofridas pelo Cristo? Entre aspas, né? Que simbolicamente o evangelista nos narra. Uma das tentações seria exatamente para que, como diz o texto, Jesus foi levado, ficou 40 dias e 40 noites jejuando, né? E ali, é claro, ele estava com fome. Então a primeira tentação foi justamente no sentido de, opa, para com isso aí não serve para nada. Chama aí os seus anjos, ou você mesmo transforma essas pedras em pão e sacie a sua fome. Então, a gente precisa avaliar qual é a fome que eu estou sentindo. O que neste período de pandemia eu deixei de fazer que eu não vejo a hora dessa vacina sair para que eu retome e continue fazendo? Será que isso é algo realmente positivo? Será que é o que eu estou buscando vai se realmente configurar na satisfação das minhas necessidades, sobretudo necessidades de sobrevivência? E eu pensando assim, eu penso como um espírito que habita um corpo, eu estou pensando como um corpo que apenas e tão somente tem um espírito que o comanda e o controla, não se importando com os objetivos e principalmente as metas estabelecidas para o espírito. Foi uma das tentações sofridas pelo Cristo. A outra tentação sofrida pelo Cristo seria exatamente aquela onde ele diz que Jesus, que era para ele saltar e que os anjos viessem e ali naquele instante o sustentasse, não deixasse ele cair no chão. É aquela coisa do poder, né? É aquela sensação de poder que nós muitas das vezes estabelecemos como meta para a nossa vida.
Quantas pessoas não desejam o poder? Aliás, a gente vê aí, modernamente, principalmente no mundo da política, muito do que as pessoas buscam são as facilidades e o próprio poder. A gente vê pessoas que trabalham para políticos exatamente para depois dizer: eu sou amigo do político tal, eu sou amigo de quem está no poder. A gente percebe um pouco disso. Aliás, eu costumo dizer que um dos piores problemas, ou uma das piores, entre aspas, tentações da criatura humana seria exatamente o poder. Muito mais do que a riqueza, muito mais do que o dinheiro. O poder é algo que, infelizmente, muitas pessoas, independentemente de classe social, não sabem utilizar. Jesus passou por essa tentação, ou pelo menos o evangelista nos trouxe informações sobre uma das tentações que nós poderíamos sofrer neste período. Tá aí? Tô falando de vacina, só para a gente fazer uma analogia. Quantos não são aqueles que estão mais próximos do topo de determinados poderes constituídos, que já querem falar: não, nós temos que tomar a vacina primeiro e tal, sempre querendo correr na frente dos outros, para mostrar realmente deste poder. Gente, nós temos tanta dificuldade sobre essa questão do poder que a gente nem entende, né, como as coisas acontecem. E tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, agora me fugiu qual é a pergunta, mas onde a espiritualidade coloca, e Kardec vai fazendo, são diversas perguntas que ele vai perguntando sobre essa questão do poder, e aí a espiritualidade responde: olha, o verdadeiro poder é aquela capacidade moral que as pessoas se impõem pela sua evolução. Ela não precisa falar nada, ela não precisa determinar nada, ela não precisa mandar nada. Lembra daquele diálogo de Jesus com Pilatos? Pois é. Jesus disse: poder nenhum teria se ele não fosse lhe dado do alto. Até mesmo para mostrar a transitoriedade desse poder. Ao contrário, o poder moral da evolução e da perfeição, esse é inquestionável. Inclusive tem o livro O Amor Jamais Te Esquece, uma das trilogias do Espírito Lúcio, psicografia de André Luiz Ruiz, onde tem um determinado momento ali na história que Tibério César, que era um imperador, onde ele justamente estava nas suas mãos, né, o julgamento de Pilatos, não por aquilo que ele teria feito com Cristo, tá? Lógico que aquilo, o romance conta, influenciou, não vou contar, que aí depois vocês podem pegar o livro e ler, que é excelente. Mas exatamente por ele ter abusado do poder que ele tinha, ele estava sendo julgado pelo Império Romano. Os senadores estabeleceram duas prováveis punições: a morte ou o banimento. E aí chegou, como o Senado não chegou a uma deliberação comum, levaram para Tibério César, que era o imperador. E ele, com os dois argumentos nas suas mãos, ele se ajoelha perante os seus deuses, os deuses dos romanos, aqueles deuses, aquelas estátuas frias de pedra, e ele faz uma prece, uma oração tão sincera, que naquele momento ele sentiu um sono, ele deitou-se e ali ele teve um desdobramento, e nesse desdobramento ele encontra-se com Jesus. Vejam, um imperador do Império Romano naquela época, que controlava praticamente todo aquele mundo por eles conhecido. E o autor relata, né, que num determinado momento que ele percebe uma luz, ele como imperador, a hora que ele vai buscar essa luz para identificar que parecia um sol, ele se depara com a figura de uma pessoa, já vou adiantando, que era o próprio Cristo. E ele falou que a força moral era tão grande que ele, como imperador romano, ele se sentiu impelido a ajoelhar-se perante o Cristo. Veja que coisa interessante, ele tinha o poder que todas as pessoas queriam ter. Poxa, ele era imperador,
Imagina Roma naquela época. Quantos países ele não controlava? Mas ele se sentiu impelido a ajoelhar-se perante aquela luminosidade que era o próprio Cristo. Então, para nós vermos que o verdadeiro poder é exatamente o poder moral. Esse nós carregamos conosco. A temporariedade do poder, como Jesus falou para Pilatos naquele seu diálogo, e aí esse romance conta um pouco de tudo isso, a gente precisa aprender a resistir à tentação. E resistir à tentação, gente, como eu acabei de citar, um dos principais caminhos é exatamente a oração. Mas nós aqui estamos, nesse processo, nesse período, fazendo as nossas reflexões, lembrando exatamente daquele episódio que envolveu o Cristo, e nós aqui, com as nossas deliberações para este ano que se inicia, como nós vamos lidar com essa situação. Então, tem a fome, tem o poder, e aí tem também aquela outra tentação onde Jesus teria que se submeter a Satanás, né? O adorando, e que ele receberia todos os reinos conhecidos. Olha para vocês verem. E é uma coisa interessante que essa também é uma tentação, que poderíamos dizer, muito atual, sobretudo porque elas estão até relacionadas, em especial com o poder. Mas vejam, como ou que mais hoje nos seduz? Gente, nós não conseguimos resistir ao mundo. Nós não conseguimos resistir à sociedade. Nós não conseguimos resistir aos valores impostos pela sociedade. Nós temos, isso falo nós, é nós de um modo geral. Todas as classes sociais. A gente não consegue superar esses valores e todos os bens do mundo. E com isso, nós nos rendemos, sim, e acabamos adorando. Aí eu vou utilizar outra palavra, não a Satanás, mas nós passamos a adorar a sociedade e os seus principais valores. Eu já ouvi pastores dizer que a besta do Apocalipse é justamente o celular, que o celular é criação de Satanás e tal. Eu estou citando isso só para poder realmente trazer essa figura aqui para a nossa realidade. Gente, o celular é realmente algo que precisa ser muito bem utilizado e em especial para as suas funções. Nossa, hoje a gente vê um número de pessoas imenso. Aliás, a quase totalidade da sociedade. Quase totalidade não, né? Estou exagerando um pouquinho. Mas boa parte da sociedade hoje se encontra refém de um celular. Em todos os sentidos. Nossa, se eu esquecer o celular em casa... Ixi. Pesquisas recentes, inclusive quem fala isso é o Rossando Klingen. Eu não sei se é na Universidade de Stanford, que ele fala de uma pesquisa que eles estavam fazendo exatamente para desenvolver ou trazer um alerta para a sociedade. E nessa pesquisa eram convidados ali os pais e os seus filhos, e eles teriam que entrar ali na sala sem celular. Pediram para que eles aguardassem um momento e tal, só que esse momento que eles iam guardar ficou mais de 1 hora. E as pessoas sem celular começaram nos primeiros momentos a ficar desesperadas. Por quê? Porque hoje nós nos encontramos refém do celular. Veja essa terceira tentação. Ele queria dar tudo ou o mundo todo. E eu estou fazendo referência a uma coisa, ao celular. Porque aí eu poderia citar diversas outras. Nós nos achamos reféns, por exemplo, daqueles protótipos de beleza
que a sociedade nos impõe. A gente se sente refém de uma vida social, econômica e financeira diferente daquela que chama atenção. Nós viramos fãs de muitas pessoas simplesmente porque elas possuem dinheiro, não pelo talento que elas possuem, mas pelo dinheiro. Muitas pessoas escolhem as profissões exatamente pelo dinheiro, pela projeção, e não pela aptidão, pelo gosto, pelo prazer. Ou seja, nós hoje somos totalmente reféns da sociedade. E eu pergunto, estamos resistindo às tentações? É um período para nós utilizarmos como reflexão, início do ano, projetos, planejamentos para todo o ano, viagem ao nosso deserto íntimo, uma análise da nossa própria vida, e o que nós estamos fazendo e como que nós estamos vencendo e superando. E eu encerro fazendo referência à questão 660 do Livro dos Espíritos. Está lá na lei de adoração, na terceira parte sobre as leis morais. E é uma questão onde Kardec coloca para a espiritualidade: a prece torna melhor o homem. E aí, é claro, a gente não vai fazer aquela análise ampla, até mesmo porque eu já citei que o objetivo nosso é buscar a nossa evolução. Aqui dentro do nosso movimento espírita, sobretudo, nós aprendemos e estudamos que nós somos espíritos e espíritos imortais, e que a encarnação, assim como a própria reencarnação, é a oportunidade que Deus nos coloca para atingirmos essa evolução moral, para nós atingirmos a perfeição, para nós, na linguagem simbólica da Gênese bíblica, dominarmos sobre tudo aquilo que existe de material. O princípio inteligente deve dominar sobre o princípio material, claro. Então, a gente não vai adentrar nesse aspecto. Então, para tornar melhor o homem, e aí eu trago para conseguirmos ou nos auxiliar a resistir às tentações. A prece, ela é capaz de tornar melhor o homem, ou principalmente como diz a oração dominical, nos ajudar a livrarmos das tentações? E a resposta, ela é muito clássica. É claro, todas as vezes que nós rezamos com fé, confiança, fazendo exatamente aquela análise sobre a providência divina, a gente é capaz de fazer, de vencer e de superar. Eu citei o exemplo de Tibério César. Era o imperador romano, então ele não tinha conexão nenhuma com a espiritualidade superior. Não, mas uma prece sincera trouxe a figura do Cristo para auxiliá-lo naquelas reflexões. O Senhor é meu pastor e não me faltará. Todas as vezes que nós nos colocarmos em prece, nós seremos auxiliados pela espiritualidade e pela providência divina de alguma forma. Portanto, não deixem de buscar, sobretudo na oração, a força que todos vocês precisam para vencer e superar a mais simples e singela tentação, assim como a mais complexa. Principalmente aquelas blasfêmias que nós utilizamos e rogamos contra Deus, por nós não entendermos a providência divina, que é a sua atuação sobre nós e sobre a nossa humanidade. Agradeço a todos vocês por esse momento que estivemos aqui juntos nessas reflexões. Desejo mais uma vez a todos um ano de muito crescimento espiritual, muita paz, muita luz. Mas posso afiançar-vos que só depende de cada um de nós chegarmos e atingirmos esse objetivo. Que Jesus os abençoe. Aliás, Ele sempre abençoa, mas que nós nos coloquemos, sobretudo em oração, para captar estas bênçãos e este auxílio que nunca cessa. Muita paz a todos e que Maria Amélia também e toda a sua equipe esteja com vocês.